Mas o pior dessa história é que uma das clientes, que é uma moça muito bonita, por sinal, chamada Raíssa, ela passou tão mal, foi hospitalizada, o namorado dela comeu a mesma pizza, também passou mal, mas ele não passou tão mal. E sabe o que aconteceu? A Raíssa morreu na pizzaria da morte. E aí, quando aconteceu isso, porque nós estamos falando de, pelo menos, detetive Alan, 101 pessoas que foram numa pizzaria de bairro na cidade de Pombal, lá na Paraíba, no interior, e passaram muito mal, a Raíssa morreu. Ok, imediatamente, o delegado de polícia lá daquela cidadezinha pequena, ele abre inquérito policial, inicialmente para apurar 2 crimes. O primeiro, que é a venda de alimento impróprio para o consumo, e também para apurar homicídio culposo. O que é homicídio culposo? É quando não há a intenção de matar o cliente. E aí, a pergunta que não quer calar, e eu quero ouvir o chat. Você já sabe um pouquinho desse caso, que é a pizzaria da morte. Essa mulher que morreu porque ela comeu uma pizza, daqui a pouquinho eu vou falar qual pizza ela comeu, que por sinal é uma pizza que eu nunca vi essa pizza em São Paulo. Eu nunca vi para vender, daqui a pouco eu vou te falar qual pizza é. Mas a pergunta é, o dono, sendo responsabilizado, ele deve responder por homicídio doloso ou homicídio culposo? Detetive Alan, me responda essa pergunta. Qual que é a sua opinião? A minha opinião, Lordelo, eu acho que nesse caso... Você vai com um familiar seu comer numa pizzaria, você paga tudo direitinho e naquela mesma noite começa a passar mal. Vão para o hospital, alguém falece. E aí? Homicídio culposo ou homicídio doloso? Eu acho que, primeiramente, no calor da emoção, não sei nem se eu responderia pelas minhas atitudes, né? Não sei se a gente aguardaria ali o processo legal. Mas entrando nesse ponto, Lordelo, se teve ali... Teve a vigilância sanitária, constatou que não estavam tomando as medidas necessárias para fornecer alimentos para as pessoas. Eu não consigo enxergar da onde seria culposo, sendo que alguém abre um comércio... Olha, essa pessoa que nós estamos mostrando é o dono da pizzaria. E a gente vai... Daqui a pouco nós vamos falar dele, tá? Esse rapaz, um rapaz jovem, ele tem uma pizzaria de sucesso, tanto é 101 pessoas. É bastante. E uma coisa que me chamou a atenção, daqui a pouco eu vou falar para vocês qual pizza que ela comeu, que é uma pizza que eu nunca comi. É uma pizza diferente. Mas, será que todo mundo comeu a mesma pizza ou tudo estava estragado na pizzaria da morte? Isso é uma coisa que tem que levantar, Isso aí, né? Ninguém levantou. Porque não é possível que todo mundo pediu somente um tipo de pizza. Será que estavam todos os ingredientes com problema de você guardar num lugar frigorificado ou todo mundo pediu somente uma pizza? Aí é realmente algo complicado. Agora, a Polícia Civil, a minha equipe de produção, os detetives X, eles já levantaram o seguinte, o delegado lá da cidade de Pombal, ele diz o seguinte, que é improvável a hipótese de envenenamento intencional. Isso ele já descartou, detetive Alan. Ou seja, ele descarta que alguém colocou veneno para matar cliente. Tem até matéria que já saiu em várias mídias dizendo, olha, a polícia descarta, tá aí, ó, a pizzaria lá favorito. É lá favorito para te levar pro caixão, é lá favorito para te levar pro hospital, é lá favorito para te levar pra cadeia. É isso aí que a gente vai ver, Lordelo. Olha a pizzaria aí. Então, descartada a hipótese de um envenenamento, como a gente teve naqueles casos aqui no canal, da feijoada, do bolo, não foi um alvo direto ali, né? Uma sabotagem. Estamos colocando uma foto para você verificar qual eram as condições de acondicionamento dos materiais da pizza. Isso é a pizzaria da morte. Sabe por que é a pizzaria da morte? Porque a pessoa não tem cuidado com o alimento. Alimento é coisa séria. Outra coisa, a Paraíba é um estado muito quente. Todos os ingredientes de uma pizza têm que estar numa condição de resfriamento. Dá uma olhada como é que estava guardado
todos os elementos das pizzas. Mas por que culposo, então, Lordelo? Se tem todas essas evidências, o que acontece que mesmo tendo isso, a má preservação dos alimentos, você assume o risco de servir pessoas, né, que entraram, confiaram no seu estabelecimento, pagaram por isso, e por que ainda é caracterizado como culposo não doloso? Vamos lá. Antes de responder essa pergunta, eu quero trazer para você um depoimento que nós conseguimos do namorado da Raíssa, que comeu a mesma pizza, passou mal, mas não morreu. Ficou muito ruim, mas não morreu. E é importante você do canal Na Cena do Crime ouça bem o que ele disse. Vamos lá. Aí lá a gente foi atendido novamente, foi medicado. Eu, graças a Deus, reagi muito bem à medicação. Aí eu fiquei lá até 1h30 da tarde, da segunda internado. E ela do meu lado, tomando a mesma medicação que eu. Só que infelizmente o quadro dela foi só progredindo, só piorando cada vez mais. E chegou ao ponto do médico vir avaliar ela e disse: ela tá em choque. Eu vou levar ela pra... Ela tá desidratada, ela tá muito desidratada. Eu vou levar ela pra ala vermelha, porque lá ela vai ser bem cuidada. E assim foi feito. Levaram ela para a ala vermelha e com o tempo depois eu fui liberado de 1h30. E o tempo depois a gente soube, eles disseram que ela tinha sido transferida para a UTI. Para ter um cuidado a mais, tal, né? Porque realmente na UTI tem um cuidado a mais. Eu visitei ela na UTI, peguei na mão dela. Ela estava muito agitada, muito preocupada, né? Eu acredito, pela situação. E logo depois avisaram a gente que ela ia ser entubada. Ela tinha que ser entubada, porque o caso dela agravou. Deu um problema renal, o rim dela parou de funcionar. E é isso. E mais tarde, à noite, eles tentaram uma diálise para tentar limpar o rim dela e não foi possível. Ela só conseguiu fazer meia hora de procedimento. E ficou. Ontem de manhã, na terça no caso, era para ela fazer a outra hemodiálise. Eles iam tentar novamente, só que infelizmente já não foi possível. E ela veio a óbito. Mas Raíssa não tinha nenhuma comorbidade. Raíssa era uma pessoa tranquila, uma pessoa que não demonstrava ter nenhum tipo de doença, não. Ela não tinha nenhuma doença. Eu posso afirmar de certeza. Triste demais, né, Lordelo? O relato, ver a tristeza no olhar dele, tendo que reviver esses momentos para dar o relato dele. Uma simples pizza, né? Acho que a comida mais comum no mundo, né? Todo mundo gosta de pizza, se tornou nesse pesadelo e a tristeza dele afeta a gente. Quem aí, que né? pode imaginar que você vai comer uma pizza com a namorada e ela vai morrer? Mas a vigilância sanitária foi lá imediatamente que o delegado pediu e sabe que descobriu? Que no local dos alimentos estava cheio de inseto, estava cheio de bicho e a pizzaria não tinha documentação adequada, os alimentos eram mal acondicionados, a condição térmica que eu falei, lá Paraíba é um estado muito quente, você tem que retirar qualquer tipo de ingrediente, ou vai para a pizza ou ele tem que volta para a área frigorificada, ou seja, só foi encontrado irregularidade. E agora eu queria dizer qual foi a pizza que matou a Raíssa. A pizza foi uma pizza que eu vou confessar que não conhecia. É a pizza de carne de sol na nata. Detetive Alan, o senhor conhecia essa pizza, detetive? Não conheço, Lordelo. A pizza de carne de sol na nata. Não sei, se tiver alguém do chat que é da região, fala pra gente se é uma pizza comum aí na região, se o pessoal consome. Aqui em São Paulo, eu sei que não é muito comum encontrar. Olha, eu liguei hoje para um amigo meu que é nordestino e ele gosta de pratos nordestinos. Ele falou que em São Paulo é difícil achar a pizza que eu acabo de falar, que é a carne de sol na nata. E ele me falou, detetive Alan, que é o seguinte, que é uma carne bovina salgada misturada com creme de leite espesso. Meu amigo, creme de leite espesso com calor, todo mundo sabe que estraga. Provavelmente essa carne bovina salgada, que seria a carne de sol,
também deveria estar fora do ponto. Então juntou 2 produtos com problemas e a Raíssa faleceu no último domingo, no dia 15 de março. Um verdadeiro absurdo. E eu vou te dizer mais. Essas 100 pessoas que lotaram os hospitais da região, elas tiveram... Mais de 100, né, Lordelo? Mais de 100. Elas tiveram náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, mal-estar em geral, ou seja, passaram-se muito mal, e eu tenho quase certeza, detetive Alan, que não era só essa pizza de carne de sol de nata. Para mim, tava tudo com problema. Às vezes, uma área frigorificada quebra. Ah, é. E você tinha que fazer o quê? Comprar gelo, colocar ali para fazer às vezes. Mas alguma coisa aconteceu. Só que nós conseguimos o que disse as desculpas do dono da pizzaria da morte. Inclusive aqui, ó, no chat, o pessoal falando se a gente vai mostrar o que o dono falou. A gente já tava Tá lá, chamando, tá lá. porque aqui a gente gosta, a gente sempre vai mostrar todas as versões, a gente vai tentar te colocar na cena do crime e você vai tirar suas próprias conclusões aí, tá? Então vamos assistir aqui. Poxa, eu como proprietário, pessoas que foram afetadas e seus familiares também, e estou fazendo o possível. Eu estou colaborando com a vigilância, fornecendo amostras, com a Polícia Civil também, que eles pediram também, estamos enviando, estou entregando, porque eu preciso da verdade, da Prefeitura também, eu preciso da verdade para me sentir bem. E quero salientar também que jamais eu tive a intenção, eu tenho a intenção de machucar qualquer pessoa, prejudicar qualquer pessoa, porque assim, eu sou jovem, tenho 24 anos e meu comércio é minha vida. Então jamais viria me sabotar, jamais viria prejudicar, porque tudo que eu conquistei foram 6 anos de muita luta, muita renúncia e dificuldade. Minha última intenção seria prejudicar justamente os clientes que dão meu sustento, que dão meu pão de cada dia. Lordelo, a gente entra num ponto aqui. O depoimento dele, eu acho que algumas pessoas aqui no chat vão concordar, transparece que ele está realmente falando ali com honestidade, pelo menos, né? À primeira vista. A leitura corporal, a maneira que ele fala, muito jovem também. Você acha que mas a gente não pode esquecer que uma vida foi perdida, né? É atrelado a essa inexperiência, essa juventude? O que você acha, Lordelo? Qual que é o caminho que a gente deve seguir num caso desse? Não, eu vou responder essa pergunta, mas tem uma outra pergunta que ninguém fez, eu pensei que iam me falar. Esse rapaz era para estar preso ou tá solto? A pergunta que não quer calar. O que vocês acham, chat? Fala aqui pra gente, ele era vamos para ver. estar em cana, você entendeu? Ele era para estar preso, porque ele vem com esse papo furado, que ele está colaborando com as autoridades. Ele não precisa mais colaborar. A perícia já foi lá, a perícia já recolheu os ingredientes, o comércio dele foi lacrado, ele não tem mais o que colaborar. Ele só tem que atender a ordem do delegado e prestar depoimento. Juliano Oliveira aqui levantou no chat um comentário inteligente. Comércio é a vida dele, mas ele não olhava o freezer, né? Então, comércio é a vida, mas e a atenção aos consumos ali, né? Não, o comércio é a vida dele, mas para você ser comerciante e você quando lida com comida, a principal coisa que você tem que fazer é o seguinte, é comprar bons ingredientes para os seus clientes e também você cuidar da higiene. Você cuidar que você tem ingredientes que precisam estar numa temperatura baixa para que esse ingrediente possa realmente ser servido com saúde. Mas quando você... É diferente uma pessoa ir no restaurante, 2 pessoas passaram mal, detetive. Nós estamos falando de mais de 100. Mais de 100. E uma morreu. E uma morreu, né? Teve Mas uma a pergunta deveria estar preso, responder o processo preso ou responder o processo em liberdade? E a galera aqui do Na Cena do Crime não passa pano, viu? É cana, é preso, em cana, deveria estar preso e pagar uma gorda indenização e agora é o que lhe resta. Afinal de tudo, pode não ter tido os devidos cuidados ou não ter tido a intenção, mas uma vida foi perdida e isso não volta mais, né, Lordelo? Não, mas vamos falar uma verdade, o garoto tem 24 anos, que indenização ele vai pagar
Porque não vai contra o pai dele. O pai dele pode ter dinheiro, mas ele provavelmente não tem nada no nome. Ou seja, ninguém vai receber 0 de indenização. Mas a pergunta é, a Raíssa que morreu, como é que estão os parentes da Raíssa que moram nessa cidade e sabem que o rapaz está dando aí uma entrevista e, na realidade, uma entrevista querendo dizer, aconteceu, eu preciso corrigir. Corrigir o quê? Você não dá mais tempo, né? Você não tem capacidade técnica para ter um comércio que venda algo comestível, porque morreu gente. Nesse caso, a prevenção que deveria ter falado mais alto, o mínimo de higiene ali teria resolvido qualquer tipo de problema, né? Olha, ali faltou higiene e faltou também verificar, provavelmente aconteceu, os alimentos na pizzaria estavam fora na área de manipulação e o local é muito quente, não tem refrigeração e os ingredientes acabaram estragando. É isso aí, gente. Bom, deu para falar bem da Pizzaria da Morte, mas agora